Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 10, que é um salmo onde Davi ele reflete um pouco sobre a vida do ímpio, sobre o que eles vivem, o que eles fazem, e que muitas ações muitas vezes parecem passar despercebidos, e que eles não vão ter juízo por aquilo, não vão colher consequências, mas quando na verdade a gente sabe que há um juiz, há um Senhor que vê todas as coisas e todas as ações são julgadas sim. Todos os nossos atos sobre a terra vai ter julgamento, vai ter as consequências, né? E o título é A Audácia dos Perseguidores e o Refúgio em Deus. Porque te conservas longe, Senhor? Porque te escondes nos tempos de angústia? Davi já começa refletindo aqui e fazendo uma pergunta para Deus, né? Por que ele está longe? Por que ele se conserva longe? Ele devia estar passando um momento de angústia aqui e não estava sentindo a presença de Deus. Como muitas vezes acontece com a gente, né? A gente acha que estamos só, que Deus não está se importando, Deus não está ouvindo a nossa oração, mas Ele está assim. Não se preocupe, no tempo certo Ele vai responder. E assim como Davi começou aqui questionando a Deus, né, perguntando a Deus a respeito disso, ele começa aqui a observar a vida do ímpio, a observar os seus feitos maldosos e acho que muitas vezes não vai ter consequência. Versículo 2. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente os pobres, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se no seu desejo, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os seus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Na sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata inocentes. Os seus olhos serão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba recolhendo na sua rede. Esconde-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus se esqueceu, cobriu seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças do necessitado, porque blasfemas de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não julgarás. Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob as tuas mãos, a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca na sua impiedade até nada mais achares dele. O Senhor é Rei eterno, e da sua terra serão desarraigados os ímpios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. É um texto assim bem extenso, né? Falando aqui do ímpio, de tanta maldade que o ímpio faz. E que muitas vezes parece ser passar despercebido. Muitas vezes parece que eles não vão colher aquilo que eles estão fazendo. E como muitas vezes nós também nos sentimos assim, né? Como muitas vezes nós olhamos para algumas situações, para algumas pessoas que não praticam a palavra, mas que amam a maldade, amam se aproveitar de pessoas, roubar pessoas.
E a gente acha que isso vai ficar impune. A gente olha para a nossa vida, olha para a vida deles e fala assim, mas Senhor, por que eles não colhem? Parece que eles é que estão certos e nós errados, não é? Quem nunca pensou isso? Davi também faz essa reflexão aqui. Faz até a reflexão de como eles pensam, né? Que eles acham que Deus nunca vai julgar aquela ação, aquele ato errado deles, que Deus não está vendo, que Deus não está se preocupando com o pobre, com o oprimido ali, o necessitado. Mas o Senhor, ele se preocupa sim. Parece que em momentos difíceis que passamos, parece que estamos sós, parece que Deus não se importa, como o próprio Davi aqui começou o salmo dizendo, né? Por que te conservas longe? E por que te escondes nos tempos de angústia? Parece que Deus não se importa, mas Ele se importa, sim, com o menor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, com a nossa vida, Ele se importa. E Ele se levantará para julgar no tempo oportuno. Ele ainda clama, levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueças do necessitado. Então, que a gente, em vez de ficar questionando, a gente possa clamar para que Deus ele venha agir em nosso favor, em favor do necessitado, daquele que é oprimido, né? Pelos grandes, pelos aproveitadores. Que a gente possa, muitas vezes, olhar assim, observar o ímpio, mas crer que o Senhor está no controle da nossa vida e que a palavra não mente. Quando nós nos colocamos na posição de servos para obedecer ali a palavra, o Senhor ele vai cumpri-la. Ele vai vir sim com juízo sobre aqueles que fazem maldade, sobre aqueles que oprimem os seus filhos, os necessitados. O Senhor olha por cada um de nós e no tempo certo ele vai agir, dando livramento, dando vitória para nós. Então que o nosso coração confie sempre no Senhor. Que a gente não olhe mais para a grama do vizinho como se fosse a mais verde, a mais bonita. Mas que a gente contemple as pequenas conquistas da nossa vida, da nossa grama, né? Que a gente celebre cada conquista, independente do tamanho, para que as grandes venham de acordo, a gente vai admirando ali as pequenas conquistas. Amém?